Glória a Deus. A gente precisa entender que toda vez que a nossa boca, como criatura, exclama, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós estamos equivalente, nos comparando, ainda que sejamos infinitamente maiores do que os anjos. Toda vez que nós estamos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe relatos de pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, só em ficar, glória a Deus, 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 glória a Deus. E começa uma transformação de dentro para fora. E começa uma transformação de dentro para fora. O que você está chamando é glória de Deus, glória a 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 Deus. Não é glória ao homem, não é glória aos anjos, não é glória ao Michel Louvor, não é ao pastor, é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rasga os céus, e encontra o endereço, encontra o endereço. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Hoje é dia de festa, hoje é dia de em memória de mim. Vai ser até o tema da mensagem de hoje, em memória de mim. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Não tenho o que falar, dá glória a Deus. Não tenho o que dizer, dá glória a Deus. Não tem resposta, não sabe o que fazer, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus em todas as coisas. Dá glória a Deus em todos os momentos. Dá glória a Deus no momento que você acorda. Dá glória a Deus no momento que você fecha os vossos olhos. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Você está declarando, tu és santo, tu és Deus. Tu tem um controle de todas as coisas. É muito forte isso. É muito forte isso. Dá glória a Deus, em nome de Jesus, dá glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24. Ainda não é a Santa Ceia, mas eu vou ler o versículo que nós usamos na Santa Ceia. Depois, no momento da ceia, nós vamos ler de novo. Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, fazei isso toda vez que bebedes em memória de mim. Amém? Michel Louvor pode descer. Tecladista também pode descer. Como eu falei, o tema da mensagem de hoje é em memória de mim. A palavra que a gente acabou de ler, as Santas Escrituras, vem como um mandamento, que toda vez que nós estivermos reunidos em assembleia e formos ceiar, possamos em memória de Jesus Cristo, estarmos unidos. Em memória como, pastor Jean? Em memória do quê? Em memória de tudo que ele fez, de quem ele é,
o que ele executou na sua passagem pela terra e na sua breve passagem pela terra, porque aos 33 anos de idade Jesus Cristo morreu. Mas em memória de mim, quem é Jesus Cristo? Deus santo, poderoso, eterno, aquele que na fundação de todas as coisas, antes mesmo de todas as coisas ser criada, na sua onisciência, onipotência, ele já sabia o que aconteceria, e ele disse assim ainda: envia a mim. Se existe alguém que precisa ir à frente, precisa morrer, para que pudesse pagar os pecados de toda a humanidade, daqueles que estão vivos e ambulantes pela terra, eu serei esse Cordeiro, eu serei o Cordeiro Santo, eu, Deus poderoso, que nunca pequei, que nunca traí, nunca menti, descerei, me farei homem, e andarei entre os homens, dando testemunho, dando exemplo, andando em retidão, andando em obediência, e morrerei por eles, porque eu vos amo, assim como o Pai os ama. Eu, o Pai e o Filho somos um só, e assim foi cumprido. A Bíblia é uma Bíblia que se renova por ela mesma, toda ela está se cumprindo, toda ela vem se cumprindo, todas as profecias. Então, quando isso aconteceu, quando o pecado entrou no jardim, já anunciava a morte de Jesus, e ele veio, e ele cumpriu, ele andou entre nós, e ele foi humilhado, e ele foi rejeitado, e ele foi açoitado. Veja bem, Deus, eu não estou falando de Jean, que por muitas vezes merecia sim uns bons açoites da minha amada pastora e meu pai, merecia sim uma cadeia, por que não dizer, merecia sim um divórcio, merecia sim uma rejeição de muitos, mas nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo, no qual, desde o momento que pisou na terra, a sua missão era amar o próximo. Todos aqueles que se apresentaram, todos aqueles que chegaram diante dele, saíram com algo nas mãos, saíram de uma forma melhor, transformados, tiveram as suas queixas, as suas súplicas respondidas, em memória de mim, em memória de mim. Já pode abaixar um pouco, se esse é o meu retorno, e depois confere que está chegando o áudio na transmissão. Em memória de mim. Precisamos dioturnamente, e no mínimo uma vez por mês, nesse dia de Santa Ceia, entender o que esse Deus fez por nós. Mas talvez para entender o que esse Deus fez por nós seja difícil. Eu já me peguei, eu falando, ou outras pessoas falando, e eu me via nessas pessoas. Ah, mas Jesus era Deus. Ah, mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Ah, mas Jesus. Eu concordo, tá bom, é difícil. O homem se apega muito às vistas. O homem se apega muito a testemunhos que estão ali mais apalpáveis, vamos dizer assim. Então eu quero te apresentar hoje, não só o Evangelho de Jesus, ou o testemunho de Jesus Cristo, mas eu quero te trazer outros grandes homens que entenderam o em memória de mim, porque eles viveram o em memória de mim. Jonathan Edwards, John Wesley, Barnabé, são apenas três de muitos outros grandes homens de Deus, que levaram o Evangelho à mão de ferro, ou seria melhor dizer, com as mãos estendidas ao próximo. Homens que passaram por essa terra, e que entenderam que viver era estar disposto a servir ao outro. Não se venderam nem se negociaram ao mundo, pois entenderam que carregavam algo com um valor incalculável.
meu irmão, quando vocês entenderem, como nós entendermos, que o que nós carregamos não tem preço, jamais você venderia o que você carrega. É algo que nenhum matemático, nenhuma bolsa de valores, todos os tesouros do mundo não paga o que Jesus fez por você e o que você carrega. Você carrega o próprio Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus, ambulante pela terra. Então, quando você entender e tomar posse, como esses homens em memória de mim entenderam, você entende por que você está fazendo, e que você não vai se dobrar a ninguém e a nada. O valor incalculável, o valor da salvação do mundo, o Evangelho de Jesus Cristo. Um grande homem de fé uma vez disse: se a rainha um dia te oferecer o maior de todos os cargos no palácio, não se rebaixe, pois você é um homem de Deus. O que ele está querendo dizer é que o maior de todos os postos, o maior de todos os lugares que você possa estar, almejar, galgar, ser oferecido através dos seus esforços, através de qualquer coisa, mas se for para poder negociar com o Evangelho que você carrega, não se rebaixe, não se rebaixe, porque o menor de todos os homens de Deus é o maior de todo homem aqui da terra. Quem é a maior autoridade da terra? Você é muito maior que ele. Eu quero ver a rainha da Inglaterra, ou qualquer autoridade suprema do mundo, interceder, colocar as suas mãos e expulsar um espírito imundo, pelo poder do nome de Jesus. Você consegue. Eu quero ver. Não conseguem. Existem relatos de pessoas que fizeram de tudo para que isso acontecesse, e não queria se desdobrar aquela menina, aquela mulherzinha, aquele senhor do coque, da calça social surrada, mas que tinha um joelho com queloides de oração, sabe? Que o mundo despreza, mas que não tem teologia, não tem nada que o mundo possa bater palma, mas um abrir de boca, os céus se rasgam. Um chegar no lugar, o mal sai. Olha que Paulo, quando foi o demônio, foram falar a respeito dele, falou assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha, e bem sei quem é Paulo. Ele botou Jesus, entre aspas, um pouco acima do que Jesus, de tamanho poder que esses homens tinham, de tamanho poder, autoridade em Jesus Cristo que esses homens tinham. Barnabé, aquele que apresentou aos discípulos o apóstolo Paulo. Quem é Barnabé? Professor da igreja de Antioquia, cidade essa onde começaram a chamar os discípulos de cristãos. Barnabé, aquele que quando foi tocado, quando entendeu que ele era o maior em Jesus Cristo do que qualquer outra autoridade, saiu e vendeu as suas propriedades e trouxe aos pés dos apóstolos, para que todo aquele dinheiro que ele conseguiu através da venda dos seus bens fosse dividido entre a igreja, e que nada faltasse entre os seus irmãos. Lembra que eu falei logo no início? Quando você entende, você estende as mãos. Do que adianta eu ter tudo se o meu irmão não tem nada? Do que adianta eu comer 3, 4, 5 vezes, ter 2, 3 carros e o meu irmão está indo a pé? Somos a igreja, em memória de mim. E através da igreja de Antioquia, onde esse homem era o pastor, vamos dizer assim, foram conhecidos pela primeira vez como cristãos.
O original ali já dizia assim: parecidos com Cristo, ou pequenos cristos. Tu imagine só, essa igreja Monte Sinai, em diversas ruas, que aqui todo mundo é oriundo daqui, ou do bairro, mas as pessoas olharem para você e verem Cristo Jesus, miniaturas de Cristo Jesus, no falar, no proceder, no agir, no amar, na misericórdia, na piedade, são parecidos com Jesus Cristo, são cristãos. Isso é muito forte, é muito lindo, é muito belo, isso nos humilha, isso nos traz não sou crente. O mundo olha para mim e consegue identificar que eu sou um cristão, que eu sou um discípulo do Senhor. O que rege a minha vida é misericórdia, é amor, é mansidão, é paz, é justiça. Esses homens, volto a dizer, eles foram reconhecidos, a igreja de Antioquia, foram reconhecidos por ser Cristos na terra. Embora Jesus Cristo já tinha morrido e subido, mas eles eram semelhantes a Jesus Cristo. Tu acha mesmo que é no semblante? Que é na forma física, na cor, o cabelo, os olhos? Não, meus irmãos, é na conduta, é no dia a dia, é no acordar, é no dormir, é onde quer que chegue, é onde quer que esteja. As pessoas viam Jesus Cristo, as pessoas viram Jesus Cristo. Não é diferente como Pedro, antes de negar ali, naqueles momentos ali, aquelas pessoas reconheciam: você é um deles. Porque quanto mais você anda com aqueles homens de Deus, mais você se parece. E eu volto a dizer, não é nas vestimentas, não é na cultura, é no agir, é no falar, é no se comportar. Essa é a maior característica de um homem, de uma mulher de Deus. Em memória de mim. Barnabé, antes de ser chamado, se tornou igreja. Antes de ser chamado de Barnabé, o nome dele era José. Mas a igreja trocou o seu nome por Barnabé, que significa homem da consolação, ou homem da exortação. De tamanho amor que esse homem tinha pela igreja. Veja bem, e me chamou muita atenção, na parte que falava homem de exortação. Por muitas vezes nós achamos alguns pastores que exortam isso, aquilo, é um homem que não tem amor, é um homem que quer um mal da igreja, ou pelo contrário, desconfie daqueles que só consolam, porque talvez uma das maiores provas de amor é a exortação. Quando meu pai e minha mãe me trancavam num quarto e me chamavam para um canto e me mandavam tomar vergonha, me batia, mandava lá aprender as tabuadas, fazia o que tinha que fazer, me exortava para me ser um cidadão de bem melhor, era puro amor que esse casal tinha pela minha vida. Agora aquele que deixa viver como quer, que amor tem? Que amor tem pelas suas ovelhas? Então Barnabé, a mesma palavra é exortação e consolação. Um homem que amava a igreja, e a igreja assim mudou o seu nome. Não, seu nome não vai ser mais José não, o seu nome é Barnabé, porque você ama a igreja, você ama os filhos do Senhor, você ama a ovelha, você dá a vida por as ovelhas, assim como Jesus deu. Barnabé, sempre forte, sempre firme, sempre justo e fiel, não se dobrou ao meio, não se rendeu ao medo da morte, porque ele sabia que a morte não era mais nada, a morte não podia mais detê-lo, porque aquele que ele servia venceu a morte, e aqueles que o servem assim também faz. Perceba que em muitas passagens, Jesus se referia àqueles que estavam mortos como estão dormindo. Meu irmão, no dia que nossos olhos se fecharem, nós estamos dormindo, mas já abriremos na glória,
Isso aqui é uma passagem, isso aqui é um sopro de vida, o que é 80 anos para uma eternidade. Agora, como nós estamos vivendo no pouco que nos resta nessa terra, agora eles tinham medo, e muito medo, muito temor, pavor, da morte que verdadeiramente interessa para um homem e uma mulher de Deus, é a separação dele com Deus. Essa é a verdadeira morte que pode nos preocupar, se através dos nossos pecados, nossos delitos, o Senhor se apartar de nós. O que Jesus falou naquela hora ali, naquela cruz, que ele ficou ali, foi justamente isso: Senhor, por que me desamparaste? Porque na hora, todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele, e Deus o virou, de tamanha iniquidade. Era isso, a presença de Deus que ele não queria suportar. Da mesma forma, esses homens e nós precisamos entender: Senhor, nos tira tudo, faz o que for preciso, faz o que tem que ser feito, mas não afasta a sua glória de mim, não afasta a sua presença de mim, não me guia pelas veredas da justiça, guia os meus passos pelaquilo que te traz prazer. Essa é a nossa intenção de vida, essa é o nosso objetivo de vida, entender que a morte literalmente não é nada, é lucro. A morte literalmente é lucro. Se eu morrer agora aos 47 anos de idade, e assim Deus permitir, eu sei que Ele tomará conta da minha esposa e de meus filhos. Eu sei que Ele tomará conta da minha esposa e meus filhos, e tomará conta da igreja, porque Ele levantará outros homens, outras mulheres, e a igreja avançará. Mas eu estarei perto dEle, ao lado dEle, agora, por toda a eternidade. E é isso que cada um de nós devemos almejar. Muitos de nós somos fãs de tantas coisas, somos fãs, tatuamos. Eu tenho tatuagem do Bop, eu tenho tatuagem de caveira do Bop. Somos fãs, gastamos dinheiro, 4 horas em uma fila de estádio para assistir um jogo, um show. Somos fãs, gastamos dinheiro, investimos de pessoas, fãs de carro, fãs de coisas apalpáveis, fãs de artistas, de novelas, de intérpretes, fãs de homens e de mulheres, e por muitas vezes homens e mulheres que nunca glorificaram o nome de Deus. Ah, como eu sou louco, eu conheço homens e mulheres de Deus que são apaixonados, fazem parte de fã-clubes, vão para shows, pagam, ficam em camarotes caríssimos, e são fãs loucamente apaixonadas para Ivete Sangalo. Uma mulher que é declaradamente serve a Satanás, declaradamente serve aos orixás, por diversas vezes incorpora nos seus shows. E vejo muito homens e mulheres, vou até entrar na política, mas também de políticos. O seu socorro vem do Senhor, a sua ajuda vem do Senhor. A pessoa que você mais deveria ser fã, apaixonado, investir todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, toda a sua vida, era no Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os ídolos. Ele é aquele que nós devemos nos prostrar. Ele é aquele que eu devo jejuar, orar, buscar. Somente Ele. Mais ninguém, não entendemos. Para onde tem voltado os seus olhos? Para onde tem voltado os seus olhos? Da onde vem a sua alimentação? Da onde vem a sua força? Da onde vem os seus fãs? Façamos por menos, ainda assim, aplausível, aceitável. Olha quantos homens de Deus tem por aí, grandes obras-primas, falando de santidade, falando de oração, bibliotecas enormes, falando. Eu estou para comprar agora o dicionário de um desses homens que eu vou falar. Eu quero ver o que esse homem colocava ao amanhecer e ao dormir, como esse homem se comportava. Existem relatos que um desses homens tinha um buraco
no canto do quarto, de onde ele colocava o joelho. É esse homem que eu quero me almejar, esse homem que eu quero espelhar, esse homem que eu quero olhar e falar assim: Senhor, me faz ser como eles. Tu precisas, ó Deus, de alguém no século 21 que possa fazer seja como esses homens. Eis-me aqui, dai-me força, dai-me sabedoria, abre as portas, fecha as portas. E por falar deles também, Jonathan Edwards, cada ministração era um boom, um nocaute, uma bomba de Deus na terra, o inferno se abria literalmente. Uma das suas maiores ministrações, pecadores nas mãos de um Deus irado. Seu maior sermão, o mais famoso de todos. Relato dizem que as pessoas que estavam naquele dia gemiam, gritavam, levantaram, muitos deles agarraram-se às cadeiras, muitos deles levantaram e agarraram as colunas da igreja, porque o relato, documentados, meus irmãos, o relato diz que aqueles homens e mulheres viram o chão abrir, parecia que o inferno estava sugando, a ira de Deus estava ali, e o inferno não é um diabo atormentando nenhum de nós, o inferno é a própria ira de Deus, sobre aqueles que não aceitaram, e o diabo está lá também, sofrendo, e esses homens ficaram ali, ao ponto do pregador, dar um pause, um intervalo, para que eles se acalmassem. Calma. E voltaram a se sentar na igreja e terminar o seu sermão. Pecadores, eu não sei se vocês já ouviram, existe no YouTube, coloca lá, pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, me faz ser igual a ele, Senhor. Isso é muito difícil, ó Deus, ser igual a Jesus Cristo. Me faz ser igual a ele. Abalar o mundo era seu desejo, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Só que ele não sabia que isso aconteceria. Estou falando de John Wesley. Das suas frases está assim: dai-me 100 homens que não temam senão ao pecado, e que nada mais desejem senão honrar a Deus, que eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que temam somente ao pecado, e que não desejem nada mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. E aconteceu isso. Eu não sei se Deus deu a ele 100 homens, mas junto com ele já existia outros homens, fazendo a obra de Deus e abalando ao mundo. E se nós hoje estamos aqui em pleno cosmos, um lugar talvez esquecido pelo mundo, por muitas vezes eu falo que eu moro em Campo Grande, para alguém que mora em outro estado, ou para alguém que mora no centro da cidade, porque Campo Grande é um bairro que talvez conheçam, mas Cosmos, não. Mas que tal Deus levantar um homem e uma mulher de Deus para fazer Cosmo ser conhecido entre as nações? Não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus ele olhar e ele falar: é a hora, eu quero, eu encontrei. Existe alguém me buscando, existe alguém jejuando, existe alguém andando em retidão. É chegada a hora. Esse homem, essa mulher não quer glória para si. Esse homem, essa mulher quer glória para mim, quer glória para Deus. Não sei onde é Cosmo não, mas agora eu fiquei sabendo. Não é lá que foi aquela missionária Arley?
que curou o paralítico, que abria a boca e o inferno, não é lá? Não é lá que tinha o Hugo, um homem do Ministério do Louvor, que parecia que o céu se abria, e a glória de Deus tomava aquele ambiente, que a Shekinah tomava aquele ambiente, as pessoas se sentiam transformadas, revigoradas pelo poder do Espírito Santo. Não era ali? Era ali. Era ali, não era ali que tinha um obreiro na porta, e aonde chegava o aperto de mão daquele homem, eu sentia o fogo do Espírito Santo. Eu sei, a Cosmo eu sei, mas o Cosmo está conhecido não pelo Cosmo em si, mas pelo poder de Deus que opera naquele bairro, pelo poder de Deus que opera através da vida de cada um de vocês. É assim pelo mal. O Cosmo não é conhecido por... Perdoa, meu pai. Por muitas vezes, quando eu falava que eu morava em Cosmo, as pessoas falavam assim: ah, sei onde mora Batman e Robin, onde mora os Melicianos, terra dos Melícia, né? De Tony Ângelo, fulano, ciclano. Ah, eu moro em Antares. Ah, eu sei, onde é isso? Ah, eu moro na Rocinha, no nem da Rocinha. Ah, eu moro no Vidigal, sei que do Vidigal. O mal sendo anunciado, o mal sendo glorificado, e homens que glorificam o diabo, tornando o lugar famoso. Mas devemos, nesse exato momento, buscarmos glorificar o nome de Deus no bairro que nós moramos, levantarmos nossa voz, batermos na mesa, e não declararmos que não queremos mais isso. Meu irmão, estão falando que está voltando aquilo ali, aquele inferno ali, aquele antro, de prostituição, de lascívia, de droga, de tudo aquilo que acontece de ruim no mundo, e as igrejas de Cosmo nenhum, não tem um homem que se levanta contra, que saia nos jornais. 3 igrejas, uma igreja, com o seu povo, reunidos em oração e em jejum, avançaram contra as trevas, e disseram que não é admissível isso, não é admissível isso, nossas crianças se prostituindo em plena praça, onde deveriam se alimentar, curtir, tomar um sorvete, estão vendo mulheres peladas, transando, defecando em plena praça pública, por causa de um governo corrupto, por causa de policiais corruptos, por causa de homens e mulheres frouxos, que não honram o que vestem, medos de morrer. A morte é lucro, a morte é lucro, a morte é lucro. Nada acontece a um de nós se Ele não permitir. Não vamos para ser loucos, preparar uma igreja santa, preparar uma igreja que busque em oração, direção. Qual é o dia, Pai? É hoje? Não estamos preparados. Nós vamos fazer uma campanha de oração, de jejum, e daqui a 15 dias, vamos adentrar num domingo ali à frente. Assim que acabar essa porta, que fechar, desceremos unidos, glorificando, cantando, louvando ao Senhor. No ruim, capa de jornal. Não para a nossa glória, não para a nossa glória, para a glória do Senhor. São os seus filhos, são os seus netos, são as suas esposas. Eu tenho medo da minha filha passar e trabalhar, ir para a escola, de um homem desse de madrugada, cheio de cachaça, cheio de demônio, abusar de minha filha. Porque nós, homens, estamos calados. A igreja do Senhor está calada. Quando o Estado falha, a igreja do Senhor tem um compromisso de acionar e de declarar. Estamos preocupados com nossos bens e com nossa reputação. Abalar o mundo era só o que ele desejava, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Como vamos abalar o mundo? Em nossas cadeiras,
no conforto de nossas casas. Um homem, um cavalo, um livro e uma missão. Esse era John Wesley. Um homem, um cavalo, um livro e uma missão. Aonde esse homem ia, sentado num cavalo, adentrava os bairros. John Wesley, como assim alguns chamavam de John, outros chamavam de Wesley. Era louco por saquear almas. Era louco por saquear almas. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Perdão pelo tempo. John Wesley só tinha um desejo: saquear o inferno por almas. Somente esse era o desejo. Aonde ele entrava, ele saqueava o inferno por almas. Um viajante passou por uma cidade onde John Wesley tinha passado e perguntou a um dos seus camponeses: existe algum lugar aqui que eu possa beber uma cerveja e ter à noite nos braços de uma mulher? Ou seja, ele estava procurando um bar, ou seja, estava procurando uma praça para beber e para deitar com uma mulher depois de um dia de caminhada. Esse camponês disse assim: não, John Wesley passou por aqui. Está entendendo o que é o homem de Deus? Não tem não, meu senhor. Viajante, sente aí no seu cavalo e vá embora. Porque essa cidade conheceu um homem chamado John Wesley, onde ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, e aonde todos os homens se arrependeram dos seus pecados, largaram a prostituição, os bares fecharam, os prostíbulos fecharam as portas. O homem ou a mulher de Deus precisa dar prejuízo para o comércio ímpio. Aonde existe o mal, o homem e a mulher passou, o mal cessa. O arrependimento do Espírito Santo, que aquele homem carregava, transformava por onde ele passava, um homem, um cavalo. Olha que coisa, humanamente falando, insignificante. E eu estou falando para uma igreja uníssona, perseverante, buscar em oração e jejum, e ganharmos esse lugar para Cristo. Esse homem sozinho, nenhum cavalo, pastora. Um cavalo, um homem sozinho, num cavalo e uma Bíblia, saqueava o inferno. Eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Não se trata mais da minha, a minha já está na glória, a minha já está com o Senhor, a minha é questão de tempo. Eu quero almas, eu não me conformo com isso, eu não me conformo com isso. O que Deus odeia, eu odeio. O que Deus não gosta, eu não gosto. E o que será que nós estamos buscando? Um homem e um cavalo. Uma dinamite na mão de Deus, uma Bíblia na mão e uma tocha viva. Até porque esse homem foi tirado do fogo aos 5 anos de idade. Deus queria algo na vida dele, como Deus quer algo na nossa vida. Deus poupou esse homem de um desastre com 11 irmãos. A casa dele pegou fogo, ele foi o último, ele estava dormindo, ele não percebeu. E ele ficou ali preso entre a sua casa, não conseguia sair. Até que ele conseguiu ser resgatado pela janela. E minutos depois que aquele menino de 5 anos foi resgatado, a casa caiu abaixo, com todos os bens, com tudo, livros, todos os móveis, todas as mobílias. E o pai dele, que já era um homem temente a Deus, falou: nada importa, os meus filhos estão aqui, e Deus me livrou, nada mais importa, nem a fornalha, nem a cova, nem os gigantes, nem a muralha fizeram os planos de Deus pararem. Volto a dizer, nem fornalha, nem cova, nem gigantes, nem muralha, nada fizeram os planos de Deus parar. Não, ninguém frustrará os planos de Deus.
Os caras eram fortes em Cristo. Sabiam quem Ele era, sabiam da onde vinha a sua força. Da onde vinha a sua força? Não vinha dos braços, não. Vinha do poder de Deus sobre a sua vida. Já tentaram de tudo. Perseguições, martírios, calvários, mas a obra de Deus, o Evangelho sempre prevaleceu e sempre está avançando e vai avançar, queira eu ou não, queira vocês ou não, queira o mundo ou não, porque não estamos lidando com homens, estamos lidando com algo sobrenatural. Apredejamento em praça pública. Cláudio, Calígula, Nero e muitos outros tentaram parar a igreja, mas se eles pudessem ver aonde a igreja chegou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês são a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Podem bater no peito, nós somos a igreja, eu sou a igreja do Senhor. Esses caras não recuaram nem um segundo. 12 homens em uma mensagem ganharam o mundo. 12 homens uma mensagem. Não tinha intelecto, não tinha locução, mas tinham e eram plenos do poder de Deus. Meu irmão, Deus está pouco se lixando de onde você veio, qual é o seu nível de intelectualidade. O que Ele quer é um coração apalpável, um coração pronto para que Ele possa habitar. E para Ele confundir um homem, como pode um menino que não tem nem o primeiro grau fazer tudo o que ele faz? Como pode? Poder de Deus. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Poder de Deus. Poder de Deus. Em memória de mim. Em memória de mim. Esses 3 homens que rapidamente eu pincelei, no qual eu aconselho, dá um Google, tão fácil, dá um Google e procura ver os grandes homens de fé, os grandes homens que passaram. Tem agora há pouco tempo atrás, Billy Graham, morreu tem 5 anos, se não me engano, um homem cheio do poder de Deus, um homem que enchia estádio, não para descer até o chão rebolando, mas para falar do poder de Deus, para falar de santidade, para falar de glória, para falar de retidão. Homens que assumiram o compromisso, mulheres que assumiram o compromisso, porque também existem outras grandes mulheres de Deus, e disseram: olhem para mim, imitem a Cristo, eu imito a Cristo, olhem para mim, em memória de mim, veja como eu fiz, veja como eu faço. Eu vou te dar aqui, de mão beijada, todo um ano de busca, todo um ano de planejamento, para que você seja melhor ou igual ao que eu fiz. O próprio Jesus falou: tu farás coisas maiores do que eu faço. A porta do inferno não prevalecerá. A porta do inferno não prevalecerá sobre a sua casa. A porta do inferno não prevalecerá contra os seus filhos. A porta do inferno não prevalecerá sobre tudo aquilo que Deus tem para você. A porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. A igreja vai avançar, a igreja vai avançar. Sempre foi assim. Não se trata de nós, se trata da glória de Deus. Quem está envolvido com a Santa Ceia pode vir, por favor. Não se trata de nós. Ah, Jean, você está falando o quê? Que vai avançar porque nós vamos. Não, nós vamos ser revestidos de um poder que vem do alto, e por isso seremos as portas e a espada de Jesus sobre a terra, e o reino avançará sobre as suas vidas. Pode pegar o alimento. A porta do inferno não prevalecerá. A porta do inferno não prevalecerá. Fique de pé, por favor.
Levante, pode levantar os elementos. Senhor, eis aí o suco de uva e o pão feito por mãos humanas. Mas como o poder que nós estamos falando, o poder e a autoridade que vem diretamente do teu trono, nós declaramos nesse momento que é o teu sangue e o teu corpo. Ah Deus, estamos aqui em memória de Ti. Toma esses elementos em tuas mãos, Senhor, e assim seja, em nome de Jesus. Pode distribuir. Em memória de mim, em memória de mim, esse cálice, esse pão que vocês vão comer e beber hoje. Tem uma passagem que diz, uma história verídica. Vai pegando, vai prestando atenção. Vai pegando, vai prestando atenção. Existe um relato verídico da Segunda Guerra Mundial, 1944, do filme O Resgate do Soldado Ryan. Já teve alguns pregadores que já falaram isso, talvez vocês já tenham ouvido. Se tratava de uma família que tinha 4 irmãos. 3 irmãos já haviam morrido na mesma guerra. Só existia um vivo, o soldado Ryan. Ele estava em algum lugar na Normandia, perdido. E o capitão Miller, interpretado por Tom Hanks, recebeu uma missão, junto com seus outros homens, de ir resgatar esse soldado Ryan. 8 homens, colocando a vida em risco, por causa de um soldado. Não era nem oficial, não era nem capitão, era um soldado. Mas tinha muito valor para uma família que já tinha perdido 3 filhos. Só tinha o último filho. Toda a dinastia, toda a descendência daquela família acabaria. Os pais já eram velhos. Onde eu quero chegar com tudo isso? O capitão John Miller, no final, aparece no filme, ele, no cemitério, ele já velho, o Ryan, o soldado Ryan, já velho, no cemitério. E ele chamou todos os seus filhos, seus netos, sua esposa, e no caixão ali, no sepulcro ali, do capitão John Miller, ele falou assim para os parentes, para os familiares: diz para ele que eu fiz por merecer, diz para ele que eu honrei a memória, eu honrei o que ele fez por mim, diz para ele que eu fui um bom pai, diz para ele que eu fui um bom filho, um bom esposo, um bom cidadão, eu fui um homem louvável. Tudo isso porque, nos momentos finais, que aquele homem estava sendo resgatado, o soldado Ryan, o capitão John Miller tomou um tiro fatal, ele ia morrer, e ele segurou o John Miller, ele segurou o soldado Ryan pelas camisas e disse: faça valer a pena, faça valer a pena, homens morreram para que você vivesse. Isso é muito forte, meu irmão. Homens vivesse, faça valer a pena, trazer para o Evangelho, trazer para o dia de hoje. Esse cálice, esse pão, não é suco nem pão não, é sangue e carne do nosso Senhor Jesus Cristo, é sangue e carne desses homens que morreram, para que o Evangelho tivesse até hoje aqui. Façam valer a pena, façam valer a pena. Será que podemos chegar ali no sepulcro de alguém e pedir: dê testemunho? Porque eu dei testemunho de mim mesmo é falho, mas eu posso pedir minha esposa para falar de mim, eu posso pedir meus filhos para falar de mim, eu posso pedir aqueles que me cercam no batalhão para falar de mim. Será que as pessoas podem dar bons testemunho de mim? Eu fiz valer a pena em memória de mim. É uma noite de reflexão, é uma noite de busca, é uma noite de aprimoramento, de alinhamento de conduta. Volto a dizer, esses homens viveram e foram somente para a glória de Deus, somente para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. O inferno não vai prevalecer, o inferno vai prevalecer, o inferno vai prevalecer, os coliseus não vão prevalecer.
Nada vai parar a igreja do Senhor, porque existem homens e mulheres que entenderam que vai valer a pena. Seremos agora um sacrifício perfeito, com Jesus e o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Somos a igreja, 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 aleluia.